Bom dia, boa tarde ou boa noite. Aqui quem vos fala é o professor Francinei Costa, professor da disciplina do ensino religioso. Com muito prazer trago até vocês esta pequena videoaula que tem como objetivo proporcionar a uma pequena explicação do nosso conteúdo referente ao quarto período de atividade desse primeiro bimestre do ano de 2021. Na escola que você provavelmente está matriculado, você tem percebido que nós estamos fora do nosso habitual contato diário de sala de aula. Porém, nós continuamos com o mesmo objetivo, o mesmo propósito de crescermos em conhecimento, desenvolvermos a nossa intelectualidade para que possamos nos tornar indivíduos mais preparados para os desafios da vida em sociedade, do ponto de vista profissional, do ponto de vista político, do ponto de vista filosófico, científico, enfim, todas as demandas que a vida na sociedade acarreta para quem faz dela participação. Pois bem, o nosso assunto para a turma do sexto ano é um assunto, podemos dizer assim, fundamental, porque trata inicialmente do que nós chamamos de o objeto principal daquilo que nós chamamos de ensino religioso na escola. O ensino religioso tem como objetivo estudar, encontrar maiores detalhes sobre todos os acontecimentos observáveis dentro do cenário sagrado, do cenário religioso, e aquilo que também é produzido fora do cenário religioso. Por exemplo, é bem verdade que existe uma enorme influência das religiões sobre a vida dos religiosos, dentro daquilo que se acredita que venha a acontecer depois da morte, ou no céu, ou no inferno, ou tantas e tantas outras possibilidades. Mas existem outros tipos de influências que as religiões acabam se manifestando na vida humana. As manifestações no cenário político, no cenário econômico, no cenário cultural, no cenário ético de toda uma sociedade. Ok? Então, diante disso, nós vamos trazer aqui uma influência que, de certa maneira, acaba tendo uma certa influência no cenário econômico de uma sociedade. A Páscoa, que muitas vezes é divulgada fora do seu contexto, fora de sua realidade histórica, e tornou-se uma tradição em cujo objetivo está em aquisição de utensílios de chocolate, algo completamente diferente do que vem a ser a Páscoa. Então eu vou fazer para vocês uma breve leitura. Provavelmente eu não farei toda essa leitura porque esse texto chegará na íntegra até as suas mãos, de modo que você vai poder ler com mais tranquilidade. Mas o texto diz assim: a palavra Páscoa deriva do termo hebraico Pessa, que significa passagem, uma referência ao episódio da libertação do povo hebreu do cativeiro. Cativeiro significa prisão. Do povo hebreu que estava escravo dentro da nação egípcia. Narrado no Antigo Testamento da Bíblia Sagrada, a Páscoa é considerada uma das mais importantes festas cristãs, pois celebra a ressurreição de Jesus Cristo. A escola, assim como o Estado, deve ser laica, mas nada nos impede de trabalhar um verdadeiro sentido da Páscoa em sala de aula, que realmente se destaca como um espaço de amor, de doação. A palavra laico, o nosso Estado ele é um Estado laico. A palavra laico significa o que ou quem não pertence ou não está sujeito a uma religião, ou não é influenciado por ela. Se laico significa não estar influenciado por uma religião, e se nosso Estado, a nossa nação, ela é uma nação laica, o que é que nós podemos compreender dessa maneira? Que o nosso país, embora garanta a liberdade para que os brasileiros professem as suas crenças, seja elas das quais formas forem, o Estado brasileiro não serve ao interesse de uma ou outra religião. Se assim fosse, teríamos uma religião oficial. Vejamos essa dificuldade. Se nós vivemos em uma sociedade de aproximadamente 210 milhões de habitantes, e nós tivéssemos uma religião, por exemplo, a religião maior aqui praticada no país é a religião cristã, que se divide em cristianismo católico e cristianismo protestante ou evangélico.
Imagine você se a nossa nação brasileira tivesse que agradar apenas os indivíduos da religião católica. Como ficariam os evangélicos? E se fosse o inverso? Se o Estado do nosso país, os políticos, tivessem que agradar apenas os indivíduos, os adeptos da religião evangélica e deixasse de fora os católicos. E isso nós estamos falando de duas religiões maiores. E as outras menores? Não serão elas dignas do seu respeito e consideração? Então o Estado laico, ele não dificulta, ele não impede a crença, a prática religiosa de seus cidadãos. Porém, o Estado opta por não seguir, né, com compromisso com uma religião em detrimento de outras. Todas as religiões têm a sua plena liberdade dentro do contexto de vida e cidadania em território brasileiro. A Páscoa, né? A Páscoa é um evento religioso cristão, normalmente considerado pelas igrejas ligadas a esta corrente religiosa como a maior e a mais importante festa da cristandade. Na Páscoa, os cristãos celebram a ressurreição, que significa a vitória sobre a morte, de Jesus Cristo, depois de sua morte na cruz. A Páscoa é uma das festas que detém mais símbolos. Existem diversos, como o ovo da Páscoa, o coelho, o trigo, mas falaremos agora sobre o cordeiro. O cordeiro é o símbolo mais antigo da Páscoa, pois é o símbolo da aliança feita entre Deus e o povo judeu na Páscoa da Antiga Lei. No Antigo Testamento, a Páscoa era celebrada com pães ázimos, sem fermentos, e com o sacrifício de um cordeiro, como recordação do grande feito de Deus em prol de seu povo, o libertando da escravidão do Egito. Assim, o povo de Israel celebra a libertação e a aliança de Deus com o seu povo. Moisés, escolhido por Deus para libertar o povo judeu da escravidão dos faraós, comemorou a passagem. Veja bem, a palavra passagem é exatamente o significado da palavra Páscoa. Se alguém lhe perguntar o que significa Páscoa, Páscoa significa passagem, do hebraico Pessa. Tá? Então, quando se comemora a Páscoa, é porque se comemora a passagem de um estado de escravidão, de uma situação de escravidão, para uma situação de liberdade, né? Dentro do contexto cristão, a passagem é de Jesus Cristo, que passa da morte para a vida. Os cristãos passam da escravidão do pecado para a liberdade da vida no temor e no compromisso com Deus. Então a Páscoa nada tem a ver com a aquisição de produtos de chocolate, embora sejam deliciosos em alguns casos. O objetivo dessa tradição tem mais a ver com o significado religioso e espiritual, que demonstra o amor de um Deus para com o seu povo, o amor de um pai para com seus filhos, porque o povo estava sofrendo as agruras, as tristezas de uma vida de escravidão dentro de um território estrangeiro. Ok? Então, basicamente, o conteúdo da nossa lição mostra que as manifestações religiosas dentro do universo sagrado, ela inclusive tem um significado para os religiosos, mas também tem um significado fora do âmbito religioso. Por exemplo, nós temos aí no nosso contexto nacional e obviamente também em outros países a comemoração do dia da Páscoa. Que vocês possam realmente levar os seus estudos com maior seriedade e compromisso, mesmo no meio de uma pandemia tão difícil, um momento tão complexo, onde as pessoas estão de fato, né, sujeitas ao contágio. Nós podemos ter toda a prevenção e continuar com nossos estudos. Forte abraço a todos. Aqui quem vos falou foi o professor Ney Costa, do Ensino Religioso. Até a próxima. Tchau, tchau.